O pessoal está dando algum probleminha aqui para iniciar a gravação. Good morning, second year. Bom dia, segundo ano. That's a fifth week. Essa é a nossa quinta semana, ok? Demorou para começar a gravar hoje, mas começou. Eu estava aqui conversando com uma pessoa pelo WhatsApp, um aluno do primeiro ano. Mas agora vamos lá, né? Quinta semana, terceira unidade. Estamos fora essa semana. Estamos a 2 semanas de encerrar a nossa terceira unidade, né? Chegamos, então, estão chegando à metade do ano letivo de 6 unidades. Estamos vencendo a terceira. E existe a perspectiva de que para o dia 26 estejamos já em aula na escola, né? Vocês devem ter ouvido falar isso na TV, rádio, creio eu, pela internet. Provavelmente ao longo da semana, se isso realmente acontecer ao longo da semana, vocês vão receber maiores informações, tá? É porque nós, professores e a direção da escola, a única informação que nós temos por enquanto é de que haverá, que é para começar dia 26, no híbrido, que é metade do tempo na escola e a outra metade em casa, né? São 3 dias na semana na escola e 3 em casa, com atividades em loco na escola e remotas, mas o que a gente recebeu de informação foi isso. Começa dia 26, metade da turma vem 3 dias, a outra metade nos outros 3 dias e mais nada. Então, a gente não pode nem dizer para vocês como é que vai ser, como é que não vai, porque a gente não tem essas informações. Creio eu que no decorrer da semana eles vão informando e aí a gente vai passando para vocês, tá certo? Deixa eu projetar aqui o nosso caderno de apoio para a gente poder... Opa, cadê o caderno de apoio? Deixa eu pegar aqui. Aqui apareceu o caderno de apoio. Ele vai aparecer para vocês aí. Na aula da semana passada, nós viemos falando a respeito de jornal impresso, mídia digital e tal, né? Essa semana nós vamos dar continuidade. E nós vamos recomeçar aqui essa trilha 9, nós vamos recomeçar aqui no Resolvendo os Desafios da Trilha. Vou dar uma olhadinha uma vez meu microfone está aberto, porque eu já fiz isso umas 2 vezes. Ah, tá. Comecei a aula com o microfone fechado. Bom, resolvendo os desafios da trilha. Você já deve ter percebido que, no atual estágio da tecnologia, todas as mídias e os suportes de escrita perduram e subsistem. A sociedade vem se apropriando de forma inventiva da mídia digital com o objetivo principal de se comunicar e se informar. Além de ser uma forma de entretenimento, Então, é isso, né? Quem imaginou que a mídia impressa iria acabar está redondamente enganado, né? Ela mudou ampliou os seus veículos, né? Os veículos pelos quais ela chega até as pessoas, mas continua aí funcionando, né? Tivemos a mudança das máquinas de escrever para os computadores, né? Toda diagramação de jornal e revista é feita agora no computador, mas está tudo aí disponível, tudo sendo utilizado, as pessoas usando ainda as mídias, tanto digitais quanto impressas. Let's go! You have new challenges. Vamos lá, você tem novos desafios. Primeiro, leia as notícias, texto 2 e figura 3, para responder as seguintes questões. What are the tests about? Os textos são a respeito de quê? Falam de quê? Abordam que assunto? Are they equals? Eles são iguais? Why? Por quê? Então, são essas 3 perguntinhas, viu? Fiquem de olho nelas para vocês irem construindo a ideia a partir de aqui. Então, nós temos ali, texto 2, 19 killed in possible terrorist incident at Ariana Grande concert. 19 people were killed and more than 50 others were injured at an Ariana Grande concert in Manchester, England, Monday night.
in an explosion that authorities are treating as a possible terrorist incident. Esse texto fala a respeito de um possível atentado, eles dizem possible, né? Então, um possível atentado terrorista que ocorreu ao final de um show da cantora americana Ariana Grande. O show foi em Manchester, na Inglaterra, num dia de segunda-feira. Eles chamam de possível acidente terrorista porque foi a explosão de uma bomba, né? 19 pessoas perderam a vida e 50 ficaram feridas nesse atentado, digamos assim, né? Minha câmera parece estar meio torta. Aí, deixa eu dar uma melhorada agora. Bom, continuando aqui no texto, né? The British Transport Policy said officer responded to a blast at around 30 p.m. In the foyer of the Manchester Arena, just minutes after the American pop star finished her set. Então, assim, a explosão, né, a polícia respondeu que a explosão ocorreu alguns minutos depois da cantora ter terminado o show dela. Quem está entrando na sala agora, dá um pulinho lá no chat e dá um oi, só para registrar a frequência. Continuando. We are currently treating this as a terrorist incident until we know otherwise. Ian Hopkins of Greater Manchester Police said early Tuesday morning. Então, Ian Hopkins, que é o chefe de polícia, digamos assim, né, de Manchester, ele disse que eles estavam tratando o ocorrido como um atentado terrorista, não um incidente terrorista, né? E essa declaração ele deu na terça pela manhã, logo terça-feira pela manhã. Continuando aqui, the explosion set off immediate chaos that lasted throughout the night, as first responders and law enforcement descended on the scene, and people tried to locate loved ones. A explosão aconteceu e causou um grande tumulto, né? As pessoas então saíram correndo, se atropelando e tal. E segundo a informação, foi uma cena terrível, né? Pessoal, me dá um minutinho só que eu tô com uma coisa me incomodando aqui. Voltei. Parecia que tinha algo dentro do fone aqui andando, né? De alguns minutos que eu estou com essa agonia, então precisei parar. Grant was not injured in the incident. Her representatives did not immediately return a request for comment from BuzzFeed News, but hours after the attack, she tweeted that she was broken. Aqui diz que a Ariana Grande não se feriu no acidente, né? No incidente, e que seus representantes não responderam imediatamente aos questionamentos do BuzzFeed News. Deve ser algum site de celebridade, né? Que fala a respeito da vida das celebridades. Aí diz que horas depois ela tweetou dizendo que estava quebrada, né? Mas ela não se feriu, provavelmente o cansaço e a tensão. In a statement, Prime Minister Theresa May said that British authorities were working to establish the full details of what is being treated by the police as an appalling terrorist attack. Assim, a primeira-ministra Theresa May disse que as autoridades britânicas estavam trabalhando para estabelecer todos os detalhes, para descobrir todos os detalhes do possível atentado terrorista, né? All our thoughts are with the victims and the families of those who have been affected, she said. A spokesperson from May's Conservative Party told BuzzFeed News
that candidates had suspended campaign for Britain's oncoming general election on June 8th. Ela disse que todas as vítimas e os familiares das pessoas afetadas estavam sendo, como é que a gente fala aqui em português, estavam sendo amparadas, né, estavam sendo assistidas pelo governo. O spokesperson, né, tem hora que pode a palavra em português, cara. Como é que chama isso em português? A pessoa que. O assessor. Não é assessor, é a pessoa, o porta-voz aqui. O porta-voz dela, né, de Theresa May, disse ao BuzzFeed News que os candidatos à eleição, que haveriam a eleição dia 8 de junho, os candidatos suspenderam a campanha no dia seguinte, né, em respeito às vítimas. Né? A Home Secretary Amber Rudd referred to the incident as a barbaric act. O secretário Amber Rudd se referiu ao atentado, né, ao incidente, como um ato bárbaro. A U.S. State Department spokesperson told BuzzFeed News that American officials are also closely monitoring the incident. E um departamento dos Estados Unidos, um porta-voz do departamento dos Estados Unidos, disse ao BuzzFeed News que o governo americano estaria dando todo o apoio necessário e monitorando o incidente. Desculpe. Continuando aqui, essa reportagem tem alguns detalhes a mais nesse link, né? Quem ficou curioso, e aqui nós temos uma foto, é a figura 3, né? Ariana Grande Manchester Concert Ends in Explosion, Panic and Death. O concerto de Ariana Grande em Manchester termina com explosão, pânico e morte. Aí vocês imaginam que algumas pessoas podem ter se ferido ou morrido por conta da explosão, mas certamente o tumulto, né, das pessoas correndo e nessa hora é cada um por si mesmo, né? Passa por cima de outro, ninguém tem muito cuidado. Então imagine uma arena dessa que cabe, acho que são 50, 60 mil pessoas, o show devia estar lotado e as pessoas na saída houve uma explosão, aí é um Deus nos acuda mesmo. Agora observe a figurinha 4. Aqui nós temos a Flea Snowberry, né? E temos essa tirinha em português, né? O rapaz diz assim: eu identifiquei a causa dos fenômenos estranhos. Sua casa é assombrada porque foi construída sobre um antigo cemitério. A mulher fala: hein? Aí ela reclama com ele, né? Eu chamei você aqui para me dar uma explicação científica e não uma besteira infantil paranormal. Aí, o homem novamente foi dar a explicação, só que dessa vez, ele, ao invés de dizer de uma maneira compreensiva para ela, ele usou um vocabulário científico. E aí vem uma das diferenças entre textos, né, e texto científico. O texto científico, normalmente, ele é recheado de termos técnicos que somente as pessoas da área elas entendem. Aí o rapaz disse o seguinte: sua casa está quanticamente emaranhada com as manifestações de energia nanopsíquica que emana de um epicentro interdimensional situado na necrópole sobre as fundações deste prédio. Aí a mulher se espanta. Nossa, envolve vibrações também? Ele, especialmente vibrações. Veja como o discurso dele, do primeiro quadrinho para esse, mudou, né? E mudou por quê? Por conta do vocabulário que ele usou, que agora ele usou um vocabulário técnico e anteriormente não. Então, essa é uma das diferenças dos textos que a gente lê em jornais, revistas, para textos que a gente lê em jornais ou revistas especializadas em ciências, né? Normalmente elas têm um termo muito mais técnico e para a maioria das pessoas, de difícil compreensão. O texto nos leva a concluir que um dos aspectos mais característicos do discurso científico é a padronização rígida de sua orientação textual. Isso mostra que a ciência pretende se revelar através de um discurso imparcial e neutro. Daí a ausência de subjetividade
como uma das características típicas dos textos científicos, o que não ocorre nos textos das linguagens veiculadas nas mídias sociais, que não são de caráter científico. Um texto que a gente lê no jornal, numa revista, falando a respeito de política, de esporte, de mundo dos famosos, ou qualquer outra coisa, normalmente é um texto escrito por alguém, evidentemente, mas que traz ali um pouco de subjetividade, porque a pessoa acaba exprimindo a sua opinião, né, externando a sua opinião a respeito daquele conteúdo. Se achou bom, se não achou, se achou legal, se não achou, se recrimina, se não. No caso do texto científico, essa característica ela não existe. O cientista, quando ele relata um experimento ou algo que ele descobriu, ele não pode dizer que achou legal, que aquilo aconteceu porque o mundo estava conspirando para que tudo... Não, ele é objetivo. Ele usa termos técnicos e objetivos para descrever como foi aquele experimento, como se deu e qual o resultado. Trocando experiências. Observe a linguagem utilizada no terceiro quadrinho da tirinha 4, compare-a com a linguagem utilizada na composição das notícias. Bom, lá em cima, nos textos 2 e na figura 3, foi usada uma linguagem jornalística. Então, falou-se do incidente, do atentado, de uma forma assim, para dar as informações, mas você percebe que não foi citado nada. A polícia investiga o uso de explosivos C4 e tal. Não usou nada. Então, só disse como as pessoas estavam, quantas morreram, quantas ficaram feridas, qual o caso como a cantora estava, quando foi exatamente que ocorreu, o que as pessoas da polícia, o primeiro-ministro, o que disseram. Então, nada muito técnico. Né? No caso do texto da figura 4, vocês observem que ele também começa dizendo, olha, até voltar aqui um pouquinho, ele diz assim, os fenômenos, sua casa é assombrada, né? Ela foi construída sobre um antigo cemitério, quer dizer, é por isso que tem essas vibrações e tal, não sei o quê. Então, foi a forma mais simples que ele achou de explicar para ela. Só que como a mulher não gostou muito da forma como ele foi explicado, ele utilizou, então, uma linguagem técnica, né? Onde ele fala que a casa está quanticamente emaranhada, com manifestações de energia nanopsíquica, né, que emana de um epicentro interdimensional situado na necrópole, sobre a fundação do prédio. Então, assim, ele usou um vocabulário muito mais rebuscado científico para poder falar a mesma coisa. E aí, ela já olhou com outros olhos, né? Provavelmente porque ela não entendeu muito, então. Bom. 6. A trilha é sua, coloque a mão na massa. Texto 3, fotojornalismo e recursos visuais. O poder da imagem nos meios digitais. Bom, depois que as câmeras passaram a ser digitais, que antigamente era aquela câmera de filme, tirava foto, tá? Aí tinha que tirar todas as fotos do filme para revelar, aquele negócio todo. Depois que passou a ser digital, as pessoas conseguem fotografar e circular a imagem muito rapidamente, filmar também e circular muito rapidamente. Esse texto 3 aborda isso, o chamado fotojornalismo, que agora, além de dar a notícia através de palavras, você pode rechear com fotos e vídeos, principalmente se o veículo que você estiver utilizando for a internet, porque aí você pode colocar vídeo, as pessoas podem ler a notícia e assistir o vídeo do acontecido. Vamos lá, texto 3, fotojornalismo e recursos visuais. O poder da imagem nos meios digitais. Nos meios de comunicação em geral, a fotografia é um dos artifícios de representação visual mais utilizados. Devido à sua capacidade de representar fatos e acontecimentos, essa ferramenta é amplamente usada pelos jornais online, sob a denominação de fotojornalismo. Em alguns casos, nem texto não tem, mas assim, imagens, uma atrás da outra, e às vezes o vídeo, você consegue entender tudo. O fotojornalismo funciona como um elo entre o fato narrado e o leitor, permitindo a ele imaginar e compreender o cenário que está sendo descrito. Dessa forma, as imagens assumem diversas funções, como confirmar, interpretar, documentar, ilustrar, descrever, registrar, representar e contextualizar fatos do cotidiano e de assuntos de interesse jornalístico.
Bom, é assim, a grosso modo, isso já acontecia quando a pessoa escrevia um livro e pedia para alguém fazer os desenhos de cenas dentro do livro, né? Já para ajudar o leitor a imaginar como é que a história estava se desenrolando, porque algumas pessoas têm pouca criatividade para imaginar cenas, né? Com o fotojornalismo isso ficou muito mais fácil, com a fotografia isso ficou muito mais fácil, né? A foto digital, porque você consegue colocar uma imagem para cada página, se for o caso. Sendo assim, opa, Sendo assim, convido a explorar possibilidades visuais para representar imageticamente uma notícia que pode ser lida no The New York Times ou no BBC News, disponíveis nos links abaixo. Então, vocês podem acessar esses links para ter uma noção de jornalismo com fotos. Se bem que vocês estão acostumados, a gente tem sites aqui na cidade de Brumado que fazem isso, né? Normalmente coloca-se lá uma foto e a notícia, assim, 10, 12 linhas ali informando alguma coisa. Ou você pode escolher uma notícia de um programa jornalístico exibido pela televisão, pelo rádio ou por outro suporte que você tenha acesso. Explore a criatividade, mas não se esqueça de que a representação imagética precisa ser coerente com o fato narrado. Essa aqui é uma tarefa que eles sugeriram, eu adaptei, tá? Desculpa. Eu adaptei. Eu não fiz nada, eu não fiz parecido, porque senão ia ficar meio complicadinho para vocês. Então eu fiz a adaptação. A nossa tarefa vem agora. Trilha 7, ou 7, a trilha na minha vida. Que tal fazer um relato da experiência com essa trilha? Como foi o seu estudo nessa caminhada? Did you remember something or somebody? Você se lembra de alguma coisa de alguém? Did you have any doubt? Você tem alguma dúvida? Was it difficult or easy? Isso foi fácil ou difícil? Why? Por quê? Tente escrever o relato em inglês, guiando-se por esses questionamentos e fazendo uso de um dicionário online ou disponível na sua casa ou na escola. Let's go? You are be able to do it. Você é capaz de fazer isso. Vamos ver a proposta de intervenção. Proposta de intervenção. So, what's news? Então, quais as novidades? Do you have any news to tell me about your neighborhood? Você tem alguma novidade para me contar a respeito de sua vizinhança? Atualmente, todo mundo. Opa, Edivaldo chegando aqui agora. Atualmente, todo mundo noticia alguma coisa por meio das redes sociais, nem que for da própria vida. Mas a função de jornalista deve ser desempenhada com qualidade e responsabilidade sobre aquilo que informa a sociedade. Qualidade e responsabilidade significa você ter o cuidado de checar para ver se aquela notícia é verdadeira ou não. Se não for verdadeira, não publique, né? Na verdade, é daí que surgem as fake news. A pessoa, como diria minha avó, a pessoa ouve o passarinho cantar, não sabe aonde, e já divulga logo, já solta, já manda, já circula, e aí as pessoas já começam a entender, pô, se o fulano está falando é porque é verdade. E às vezes não é assim, né? O jornalista ele precisa ter o cuidado de confirmar se aquilo é realmente verdadeiro. Para isso, investigue em sua comunidade ou na sua escola um fato importante para divulgar. Depois, faça o levantamento de dados e informações sobre o acontecimento, guiando-se a partir dos seguintes questionamentos. Então, assim, vocês vão utilizar esses questionamentos que nós vamos ver abaixo para poder montar uma notícia em inglês, tá? Ah, Luciano, qual notícia? Não sei, fica a critério de vocês. Vocês podem falar a respeito de política, de esporte, de amenidades, do tempo. Fique à vontade, tá? As questões são: What happened? O que aconteceu? When did it happen? Quando isso aconteceu? Where? Onde? Who was there? Quem estava lá? How did it occur? Como isso ocorreu? Why did this situation happen? Por que esta situação aconteceu? What do you think about it? O que você acha a respeito disso? E aí vai ser jornalístico, porque você vai dar a sua opinião. Certo? Aplique todos os conhecimentos adquiridos ao longo deste percurso quanto ao uso da linguagem apropriada para produzir uma notícia, se possível em inglês. Não se esqueça de ilustrá-la e criar um título de forma que o recurso visual
utilizado e a manchete sejam coerentes com o fato contado. É imprescindível também planejar a estrutura textual desse tipo de texto, a depender do suporte onde ele será veiculado, jornal, revista online ou impresso da escola ou da comunidade. Ou impresso da escola ou da comunidade, redes sociais, mural da escola, você que decide. Use a criatividade na criação da manchete, tal, tal, tal. Bom, eu vou parar aqui a apresentação, porque aí a gente vai para a nossa tarefa da semana, para que fique bem compreensível, tá bom? Deixa eu pegar o roteiro. Chegou aí. Então, vimos aqui aula 1 e 2, resolver na trilha, a trilha é sua, a trilha na minha vida, proposta de intervenção. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão produzir uma notícia em inglês, com ilustração e título, de forma que o recurso visual, que no caso é a ilustração, a foto, utilizado e a manchete sejam coerentes. Então, tem que estar de acordo uma coisa com a outra. Utilizando as questões abaixo para ali conduzir na produção da notícia. Então, você vai usar essas questões que nós vimos lá, para respondendo a cada pergunta dessa, você vai ter o esqueleto do texto. Aí depois é só você vir costurando, juntando as partes. Né? Então, what happened, o que aconteceu, when did it happen, quando isso aconteceu, where, onde, who was there, quem estava lá, how did it occur, como isso ocorreu, why did this situation happen, por que essa situação aconteceu, e what do you think about it, o que você acha disso. Então, respondendo a essas perguntas, você vai ter a estrutura da manchete, a estrutura da notícia montada. Aí você vem reescrevendo e linkando o que aconteceu, com quando ocorreu, com onde ocorreu, com quem estava lá, com como aquilo aconteceu, por que aquilo aconteceu, o que você acha a respeito daquilo, e você vai ter o texto montado. Uma vez o texto montado, o ideal seria escrever em inglês, mas eu acredito que vocês, para ficar mais simples, vocês vão escrever em português e depois traduzir para o inglês. Depois disso pronto, como é que vocês vão fazer? Quem for responder pegando a atividade na escola, vai poder preencher esse formulário. Aqui, title, título, vai colocar o título da notícia. Picture, vai colocar a fotozinha aqui, pode ser colada, tá? E aí colocar a notícia, news, aqui nas linhas, né? Toda a notícia em inglês, ok? By é a pessoa responsável pela notícia, então o seu nome. Quem for fazer pela internet, lá no formulário do Google, o que vai fazer? Vai produzir o arquivo no editor de texto que gosta de usar, ou na ferramenta que tiver disponível para produzir a notícia. Então, vai escrever a notícia lá em inglês bonitinha, colocar ali, trazer a fotozinha, colocar ali ao lado, colocar o título, salva o arquivo, e vai lá no formulário que eu vou disponibilizar e insere o formulário lá, ou insere o arquivo lá no formulário. Aí eu vou poder abrir para poder verificar como fazer, tá certo? Vocês já fizeram isso algumas vezes, já no início desse ano letivo, vocês tiravam fotos e colocavam os arquivos e mandavam as fotos, né, das atividades. Outros já produziam no computador e encaminhavam. Então, vai ser basicamente isso que é para fazer. Procure uma notícia, fica a seu critério, talvez as Olimpíadas que estão chegando, a doença do presidente, ou ainda a CPI da Covid, ou qualquer coisa que você queira noticiar, ok? Se sinta um jornalista, produza uma notícia com foto, com título em inglês e me envie, ok? Pergunta: alguma dúvida em relação à tarefa? Não, Luciano. Beleza, Edivaldo disse que não. Bianca, Rosana, Aline, Cláudio, Não. David, Luiz, não, né? Então, beleza. Gente, hoje, às 4 da tarde, hoje, segunda-feira, às 4 horas, a gente tem plantão pedagógico, ok? Das 16 às 17 horas.
Essa tarefa deve estar entrando aqui até meio-dia, que ela já está basicamente pronta, só falta o vídeo, e para eu gerar a tarefa lá no Google Classroom, tá bom? Eu vou me despedir só para encerrar a aula, tá bom? Goodbye, see you next week.